Um dos maiores desafios, eu colocaria como no top 3 dos desafios que as pessoas têm para começar a empreender, é o medo e a vergonha. Então, eu nunca tive vergonha. Primeiro, eu nasci numa família muito humilde. E isso nunca fez com que eu deixasse de ser quem eu sou. Nunca tive vergonha. Sempre estive no meio de pessoas acima de mim, as minhas amizades, neste caso. Não temos que inventar aquilo que não é. Então, se é para nós inventarmos, vamos inventar uma coisa boa, que é para teu próprio bem futuramente. Eu inventei vasos, inventei fazer delivery de compras de legumes para as pessoas que não saíam de casa, principalmente os meus maiores clientes eram da cidade, porque não tinham muito acesso para vir da cá. Então, isso não é vergonha. Tu estás a trabalhar honestamente. Vergonha é tu roubares. Vergonha é tu viveres uma vida que não é tua. É isto. Não dá para inventar. Não temos por que inventar. Então, eu não invento. Eu invento é como vou trabalhar. Eu invento como vou vender. O que eu vou vender. O que eu vou fazer. Não fico mesmo parada. Só se, pronto, tirei as mãos, os pés, mas mesmo assim a cabeça se funcionar. Avançar. Olá Moçambique, olá família, aquele Papo Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sei que vocês devem estar a se perguntar, afinal de contas, o que é que está a acontecer? Esta cara nova que vos fala, por que é que temos esta mudança? Calma, eu vou explicar. Em primeiro lugar, quero deixar ficar um grande abraço à família Aquele Papo, que me deu o desafio de ser um novo apresentador deste podcast, que de certeza traz impacto a nível social e também que alegra aquilo que é o dia-a-dia da família moçambicana. O meu nome é Desar Mulambo, apresentador com alguns anitos aí de experiência, uma pessoa que faz parte das redes sociais. Então quero agradecer em primeiro lugar aí a família Aquele Papo Podcast e também ao Anselmo Zungus, que me deu este desafio de pilotar este barco e fazer com que o nosso podcast continue assim a trazer muito impacto. Mas bem, suficiente de falar sobre o Desar, vamos voltar ao nosso podcast e o episódio de hoje, senhoras e senhores, está realmente imperdível. Hoje trazemos uma mulher que eu considero uma investidora em série, considero um exemplo de resiliência, considero uma pessoa carismática, pois afinal de contas tem um percurso realmente inspirador. Para vocês terem noção, esta grande mulher empreende em áreas totalmente distintas, desde o agronegócio, tem ali alguns projetos ligados à construção civil e também organização de eventos. Se for para apresentar esta convidada de uma ponta à outra, de certeza eu vou terminar o podcast aqui a falar dela, mas melhor do que eu, para falar um pouco da sua trajetória como profissional e também como empreendedora. Senhoras e senhores, quero receber aqui no Aquele Papo Podcast a nossa queridíssima Maura Ferro. Bem-vinda. Olá, pessoal. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite, antes de mais nada. E vamos ver se eu consigo responder todas as perguntas. Olha, Maura, não é fácil eu ficar nervoso. Normalmente é um pouco difícil porque eu sou uma pessoa totalmente extrovertida, totalmente assim, que gosta de brincar, mas quando enviaram-me o seu perfil, realmente fiquei de boca. Agora já ficou assustada. Já começo a ficar assustada. Uau. Mas bem, está cá no nosso programa por um motivo muito especial, que é inspirar a família moçambicana. Eu quero acreditar que a Maura é um exemplo para várias mulheres que devem estar a assistir a este podcast e que procuram sim ter uma inspiração daquilo que é a sua área de negócio. Mas antes mesmo de avançarmos, antes de irmos com muita sede ao pote, gostava que te apresentasses um pouco para todos aqueles que estão ligados ao nosso podcast e que falasses um pouco, afinal de contas, quem é esta mulher chamada Maura Ferro? Ok. Maura Ferro. A Maura Ferro é moçambicana. Nascida, crescida na província de Tete cidade. Pais moçambicanos também. E a Maura sempre teve um intercâmbio entre Maputo e Tete. Tenho descendentes, a minha mãe que é Maputo, o meu pai que é de Tete. Então sempre fiz esse intercâmbio Maputo e Tete. Exato, tem um pouco da Maura, sou mãe, esposa, tenho 3 filhos. Oh. É.
Para falar da minha idade também? Não, faz favor. Mas eu posso falar sem problemas nenhum. A Maura está com 42 anos de idade. Ok, calma. Para um pouco o podcast. Maura, qual é o segredo? Olha, os meus amigos de cá, do Maputo, têm gozado comigo, dizem que eu tomo banho do Rio Zambeze. Querida produção, leva o vosso apresentador para o Rio Zambeze. Eu estou a precisar deste banho para o Rio. Uau! Eles gostam muito de que eu tomo banho do Rio Zambeze. Mas pronto, é mesmo de família. É mesmo de família. Esta massa é mesmo de família. Pois. Há um ditado em inglês que diz 42 never looks so good. Ou seja, 42 nunca esteve tão bem assim. Tá? Thank you so much. Ok. Exato. Muito bem. Eu vou começar lá no início. Maura, como é que inicia a sua jornada e como é que descobre esta vontade, este desejo, esta inspiração de ser uma empreendedora? A Maura, como inicia a vontade de ser empreendedora, começou quando eu entrei, quando na minha adolescência, neste caso, quando eu entrei para o Instituto IEG e sentia necessidade, pronto, os meus pais pagavam a minha escola, mas pronto, e eu tinha que crescer e sentia a necessidade que tinha que começar a fazer alguma coisa. E comecei a trabalhar vendendo roupa. Sempre que eu fosse, esta altura já estava a viver aqui em Maputo, mas sempre que eu fosse a Tete passar férias, eu não ia só passar férias em Tete. Eu ia sempre com alguma coisa para vender. Pois, neste caso, o que eu fazia? Comprava as roupas na Baixa, que isso até muita gente até hoje faz. Eu comprava roupas na Baixa e levava para as pessoas em Tete, porque naquela altura, nos meus tempos, era muito difícil as pessoas da província virem para cá, para Maputo. É como se fosse viajar para Portugal, para a Europa, assim, naquela altura. Mas hoje em dia todo mundo tem muito acesso a vir para aqui, para a capital. Mas naquele tempo eu é que tinha mais acesso a vir à capital, porque os meus pais viviam cá. Então, sempre que eu pudesse levar alguma coisa de novidade da capital para as pessoas da província, amigos mais próximos que não tinham como vir para cá, eu fazia isso como negócio. Então, a Maura começou mesmo por aí. Pronto, vendendo roupa, depois parei de vender a roupa, continuei com os estudos, fui trabalhar numa empresa, depois parei. Sempre que eu parasse de trabalhar em alguma instituição, não ficava parada, sempre inventava alguma coisa para fazer. Então, nunca fui de ficar parada. Uau! Exato. Vender roupas, qual é um negócio que vem esse dia? Porque só para termos uma noção, empreender parece coisa fácil. Parece que é só acordar uma manhã, decidir que quero empreender e já estou a empreender. Mas como é que faz a sua primeira escala? Como é que pela primeira vez percebe que, olha, já estou a vender roupas, mas posso engrenar para outras áreas? Certo. Como é que a Maura começa? A Maura começa quando tinha um restaurante e não estava sozinha no restaurante e o restaurante acabou fechando, como sempre, muitos restaurantes fecham prontos. E senti a necessidade de continuar, para continuar a pagar as minhas contas. Neste caso já tinha 2 filhas. Estou a saltar um pouco porque não quero falar muito da parte da minha vida pessoal. Exato, eu falo de meu antigo relacionamento, não sei o quê, negócios, não sei o quê. Me separei, mas é uma coisa que prefiro saltar esta parte, se for o caso. Tranquilo. Então, senti a necessidade de continuar para pagar as minhas contas e estava com os dinheiros. Já tinha 2 filhas. O que a Maura fez? A Maura pegou, depois do restaurante ter fechado, a Maura pegou nela, foi ao mercado, comprou alimentos, levou para casa e, graças a Deus, sei cozinhar, tenho este meu dom, falo de boca cheia. Desculpa-me qualquer coisa. Ok. Não é porque não sou humilde, peço desculpa, bem, mas ouvem-me que falar. Bem, eu só I'm posso so acreditar provando esta comida. Ok, é isso, ok. Outro desafio, podemos fazer isso sem problemas nenhum. Mas ok, então a Maura começou a fazer comidas em casa e levava para uma instituição em Tete e saía da minha casa, apanhava o chapa, acompanhava as panelas e ia lá vender a minha comida. Isso eu estou a falar de 2003, 2, 3, por aí. Exato. Isto, hoje estava em Tete. Então, como eu disse, eu sempre fazia Maputo, Tete, de Maputo. Em algum momento vou falar da minha história,
pode ser em Tete, como pode ser aqui em Maputo. Então, este período era um período que eu estava em Tete. E começava a fazer as refeições. Parei de fazer as refeições para essa instituição porque não estava a conseguir pagar as minhas contas, neste caso, só com aquelas refeições. Fui obrigada a parar, entre aspas, e procurar um emprego. E fui trabalhar numa padaria. Eu, quando fui procurar emprego nesse sítio, disseram, mas tu vais trabalhar numa padaria para quem teve um restaurante e pronto, teve a vida que teve e vai trabalhar na padaria? Eu disse, claro, por que não? Não tem problemas nenhum, o que eu quero é trabalhar e pagar as minhas contas. E comecei a trabalhar nessa padaria. Trabalhei na padaria durante um ano e meio, quase 2 anos, e voltei a Maputo. Quando volto a Maputo, a minha prima convidou-me para ir à China, Bom Azul neste caso. Eu vou ao Azul para comprar os cabelos, não sei o que, não quero ir para tentar de novo fazer os teus negócios de roupas, não sei o que. Já estou da adolescência, já mais tarde, voltei a fazer de novo o negócio das roupas. Fui ao Azul com ela, comprei as roupas que comprei e voltei a Tete, de novo, como sempre. Voltei a Tete para vender as minhas roupas. E fui vendendo as minhas roupas procurando emprego, neste caso, não só para ficar parada. Então, a Maura sempre procurou qualquer coisa para fazer. Era roupa, sapato, carteiras e fazer comida. A Maura sempre se virou neste âmbito e tentando trabalhar num sítio se dinheiro não chegasse para poder pagar as contas. Consegui trabalhar numa gráfica como recepcionista. E depois fiz a proposta na altura com o meu chefe que eu poderia ser responsável do departamento de marketing, que era para poder promover os trabalhos, porque eu tinha feito fiz de relações públicas de marketing no IEG, então que eu poderia promover os trabalhos, os serviços que lá tinham, que eram pouco divulgados, que eu sentia eu tinha com boa qualidade e muita gente em Tete não sabia lá dos serviços. Então ele aceitou. E sempre que eu venho em reuniões em Tete, eu ia lá para poder promover os produtos da empresa onde eu estava. Então, era recepcionista e também fazia o trabalho de divulgação de produtos lá no market. E lá foi passando. Tive uma proposta para trabalhar numa instituição que era a Femuturo, neste caso, tem a ver com turismo, é alguma coisa do governo, tem a ver com turismo. Depois passei para a CEP é o CTA, também aprendi muito lá com muitos empresários, fui bebendo muito de empresários, como manter a estrutura do empreendedor. Eu estando lá como assistente, era assistente do presidente na altura, então convivi muito com os empreendedores e empresários lá do CEP da cidade de Tete. Então isso foi uma das coisas que ajudou-me muito também no meu crescimento, eu estando lá naquela associação. E com o tempo as coisas foram passando e voltei a Maputo. Mas calma aí, Maura. Eu sei que temos muita coisa ainda por explorar e uma das missões que me é incumbida como apresentador deste podcast é garantir que você de casa, querido telespectador, ou seja, para você que está aí a assistir ao nosso podcast, o meu trabalho é garantir que você possa pegar o que se calhar está nas entrelinhas e que não está efetivamente evidente. E uma das coisas que eu pude perceber enquanto a Maura ia explicando é que a Maura em momento nenhum deixou a vergonha, quer dizer, aquela parte da pessoa tipo, não, eu sou a Maura Ferro, não posso carregar panelas ou eu não posso subir chapa com panelas para ir trabalhar, o que é que as pessoas vão pensar, o que é que as pessoas vão dizer sobre mim. E eu quero perceber como é que faz esta gestão, né? Porque um dos maiores desafios, eu colocaria como um top 3 dos desafios que as pessoas têm para começar a empreender, é o medo e a vergonha, né? Aquela coisa de vou começar pequeno, vou começar de baixo, mas ao perceber aqui a explanação da Maura, eu consigo sentir que é uma pessoa que nunca teve medo de começar, se for a cair, recomeçar, fazer de novo. Então, como é que consegue ter esta abordagem para a vida e para o negócio? Olha, é uma pergunta que eu me faço e não tinha resposta antes, mas agora já tenho uma resposta. É Deus. O meu cair e levantar sempre sem vergonha é Deus. Porque tudo que eu já passei e para estar aqui hoje, ser a Maura que eu sou, eu sou uma mulher super mega abençoada. Exato, eu só posso dizer isso, é mesmo coisa de Deus. Eu em algum momento posso cair,
por não perceber alguns sinais e por não perceber algumas coisas e ser teimosa por alguma coisa, mas depois eu me levanto e eu está lá para me ajudar, para eu levantar. Então, eu nunca tive vergonha. Primeiro, eu nasci numa família muito humilde. E isso nunca fez com que eu deixasse de ser quem eu sou. Nunca tive vergonha, sempre estive no meio de pessoas acima de mim. As minhas amizades, neste caso, sempre foram mais acima de mim. Nunca tive vergonha, nunca tive inveja. Sempre estive lá, como Maura. Em TTD conhecem mais por Nisha. E sempre estive lá, como Maura, como Nisha, porque foi o que eu aprendi com a minha família. A riqueza que eu tenho da minha família, que acredito eu, o meu berço que eu tenho é a humildade. Nada de vergonha e encarar a vida de frente. E ter humildade e dos pés no chão e a humildade acima de tudo e dizer que, olha, não dá, e prontos. É isto. Não dá para inventar. Não temos por que inventar. Então, eu não invento. Se não sou Maura, não sou Maura. Se não sou Nisha, não sou Nisha. Eu invento é como vou trabalhar. Eu invento como vou vender. O que eu vou vender. O que eu vou fazer. Neste percurso todo da Maura, depois a Maura, quando voltou para Maputo, a Maura voltou para Maputo 2018, e entramos no tempo de Covid. O tempo de Covid, a Maura não ficou em casa. A Maura se reinventou. Como é que a Maura se reinventou? A Maura, mesmo no Covid, com a máscara, ia para o Zimpeto comprar limão, gengibre para vender e laranja. Uau! Pois. E de onde tira esta visão? Só para a Maura ter noção, vou dar um exemplo, né? Eu estou aqui a fazer uma retrospectiva porque eu particularmente amo muito aprender com pessoas muito mais experientes que eu e acreditem, este podcast não está só a ser um podcast, mas está a ser uma verdadeira aula de vida para mim. E a Maura tem esta perspectiva de olhar para a coisa não como ela é. Por exemplo, eu posso ir para uma loja, ver uma roupa e para mim a primeira ideia que vem é comprar aquela roupa, vestir, ficar bonita e ir. E a Maura vê aquilo como uma oportunidade de vender noutra província. Sim. Há quem olha para a Covid, diz, epá, desgraça, solidão e tristeza. E a Maura está aqui a pensar, epá, gengibre, limão é um negócio que dá para fazer dinheiro. Então, qual é o segredo por esta perspectiva? De que ângulo é que olha as coisas de modo a fazer dinheiro? Talvez assim eu possa colocar de forma mais simples. Sim, demora a fazer dinheiro. É uma pergunta e uma resposta muito difícil de eu dar, porque às vezes até eu mesmo me pergunto de onde é que vem, mas por incrível que pareça, há dias eu estava aí a pensar sobre isso. Como eu disse, é Deus, a força divina, acima de tudo, e fora a força divina, a minha avó materna, como a minha avó paterna, as minhas avós, elas são, pelo menos a avó paterna era muito guerreira. A minha avó materna está viva ainda, ela é muito guerreira. E pelo menos eu pude aproveitar o tempo com a minha avó materna. Eu ia a Machamba com ela, na altura era cooperativa, ela era presidente da cooperativa. Já não existe muitas essas coisas de cooperativa, mas eu ia sempre a Machamba com ela. Então, eu aprendi muito. Então, eu quero acreditar que a Maura tem um pouco de encarnação das duas partes das avós. Porque até onde eu sei, acho que sou a única neta que até então leva um pouco do lado das avós. Pois, então, eu quero acreditar que seja mesmo por aí, porque nem eu tenho uma resposta exata de por que a Maura é assim. Eu sei que a Maura é muito elétrica. Não vou ficar parado Não. Não fico mesmo parada, só se, pronto, estirei as mãos, os pés, mas mesmo assim a cabeça se funcionar, avançamos. E qual é a importância de começar de baixo? Eu acho que talvez isto é uma questão que muitos jovens precisam, porque um dos grandes males que nós temos na juventude de hoje em dia, e eu incluso nesta juventude, é o problema do imediatismo. Nós não queremos começar assim, vou começar a vender roupa, vou começar a vender gengibre, limão. Eu quero já começar com 3 empresas, 2 carros, uma casa grande.
E acabamos nos esquecendo deste processo de começar de baixo. Então, qual é a importância de realmente passar pelo processo? Olha, hoje em dia temos esse ditado que se diz: nós não podemos. Porque tu começaste de baixo, nós também temos que começar de baixo. It's ok. Eu comecei de baixo pelas condições que eu tinha. Eu tinha que ir à luta para fazer o que eu fiz. Mas se tem aquele jovem que acha que quer fazer igual, que quer experimentar do zero, olha, falei da trajetória das roupas, vou falar da trajetória do Covid, como é que a Maura fundou a MMI Serviços, foi mesmo na altura do Covid. Eu até corri a falar de gengibre-limão, mas antes do gengibre-limão, a Maura em casa, todos nós confinados, eu vivo aqui na Matola, no meu quintal, na altura meu filho estava com 1 ano. Eu nunca deitei as latas de leite do meu filho. Nunca deitei as latas. Não sei por que razão, mas eu não deitava fora as latas. Sempre guardava. Tinha lá um monte de caixas de latas. Ficava lá. Quando chegou o Covid, não tinha nada para fazer. Numa primeira fase, exato. Eu disse, não, eu não consigo ficar parada. Eu tenho que inventar alguma coisa para fazer. Inventei, comecei a reciclar as latas de leite do meu filho. Começaram a tirar os rótulos e começar a pintar e tudo mais. E colocar as plantas lá. Tirando fotos e colocar um pouco nas redes sociais. Não tinha muitos seguidores, até então não tenho, mas a minha irmã tem muitos seguidores. Ela ajudava-me a vender os meus vasos de latas de leite do meu filho. Depois da lata de leite do meu filho, comecei a ver, fui investigando que posso fazer diferente e com vasos também. Tipo, ter um vaso, colocar dentro de um cesto, e foi este que deu mais impacto. Então, foi quando eu tive a necessidade de abrir uma empresa. Mas em vez de só abrir uma empresa que seja só de plantas, eu disse, não, vou abrir uma empresa que é MI Serviços, para futuramente virem outros serviços que eu vou operar. Então, nessa altura de Covid, fiz as plantas, eu amo plantas, eu faço paisagismo. Então, foi que eu consumi muito durante a época do Covid. Quando senti que o Covid já estava a começar a baixar e as pessoas já começavam a sair de casa, as pessoas pediam que uma casa bonita, não sei das quantas, todo mundo ficava dentro de casa, queria alguma coisa para fazer. O Covid começou a baixar, mas ainda existia uma certa restrição das pessoas que não poderiam sair de casa, tinham as donas que não poderiam sair lá trabalhar e as senhoras que vivem na cidade não poderiam ir ao mercado para comprar. Eu disse, ai Deus... Ok, obrigada pelo sinal. Comecei. Ok, eu posso. Vivo na Matola, tenho mais acesso ao mercado. Os que vivem na cidade não têm muito acesso ao mercado. Uma das minhas primeiras clientes foi a minha irmã. Ela não tinha como sair de casa. Então eu disse, olha, eu posso fazer compras para ti, o que tu queres. 5 quilos de batata, verduras, não sei o quê, blá, blá, blá. Então é que acabou ficando, pegou. Os amigos também foram pedidos, meus amigos também foram pedidos, então as pessoas já não saíam de casa, ligavam para a Maura, que olha, segunda-feira eu quero x. E fui fazendo, ia para o mercado, comprava, ia entregar, fazia o delivery na casa das pessoas, as pessoas não saíam de casa. Mas a Maura que saía de casa para fazer o delivery das compras das pessoas. Então, é preciso tirar a vergonha. Nós não temos que ter vergonha. Os jovens de hoje em dia, nós temos que encarar a nossa vida como ela é na realidade. Não temos que inventar aquilo que não é. Então, se é para nós inventarmos, vamos inventar uma coisa boa, que é para teu próprio bem futuramente. Eu inventei vasos, inventei fazer delivery de compras de legumes para as pessoas que não saíam de casa, principalmente os meus maiores clientes eram da cidade, porque não tinham muito acesso para vir para cá. Então, isso não é vergonha. Tu estás a trabalhar honestamente. Vergonha é tu roubares. Vergonha é tu viveres uma vida que não é tua. Sim, isso é que é vergonha. Agora, se tu dizes que porque eu trabalhava na empresa X, já não trabalho lá, como é que eu vou viver? Tem muita coisa para fazer.
Eu sempre digo, vai para as empresas. Epa, eu sempre menciono esse nome porque pronto, é um dos mercados mais bolsistas que nós temos. Lá tem muita coisa. Vai para as Famanine. Vai para as Famanine, compra qualquer coisa. Essa cidade é grande, Moçambique é grande. Com o teu telefone, tu podes ir às Famanine comprar coisas que as pessoas estão na cidade, em outras províncias que não têm acesso. Tu colocas ali, faz algum. Vai, faz alguma coisa, mas não tenha vergonha. E não vais morrer de fome porque existem oportunidades de todo lado. Não. Não. Vergonha é tu pedir a peruca, pedir a carteira, ir como a nova moda hoje em dia, ir com um certo valor, estás aí ameaçar, estás a beber um certo champanhe, não sei das quantas, que no final do dia é só um status para tu teres likes. Yeah. Desculpa, não quero ofender a ninguém, Não. por favor, sem ofender a ninguém, Mas mas realidade. é a realidade que nós jovens hoje em dia vivemos, infelizmente. Então, para mim, isso é vergonha. Vergonha para mim não é hoje a Maura não estar a conseguir sustentar as empresas e a Maura simplesmente, mas ela não é a Maura. Agora, qual é o problema? A vida fez isso. Amarrar a capulana. Vamos! Para mim, isso não é vergonha, nunca foi vergonha. Porque eu vim de baixo. Eu aprendi isso, quanto da parte materna, quanto da parte paterna. A minha família é humilde. Eu nunca não estive num berço de ouro para dizer que vou ter vergonha porque eu sempre estive aqui. Não, não é sobre isso. É sobre o que eu aprendi, o que eu levei da herança da minha família. A Maura tem uma perspectiva muito interessante porque às vezes nós limitamos a nossa visão, right? Estou a abrir uma empresa hoje porque eu quero fazer um negócio hoje, mas a Maura fez uma coisa interessante. Abre a MMI Multisserviços com a perspectiva de que, ok, hoje estou a fazer isso e amanhã vou fazer outras coisas e hoje em dia possui áreas distintas. E eu vou falar de uma das áreas que muita gente não percebe, mas graças a Deus agora começa a perceber, é a agricultura. E a agricultura é um negócio com uma habilidade de escala fora de sério. Como é que olha para o seu negócio e diz, ok, agora eu vou fazer o agrobusiness? O agrobusiness tem muito a ver com o que eu já falei um pouco atrás, das minhas avós, que elas eram a linguagem dos meus tempos, camponesas. Exato, a linguagem dos meus tempos eram camponesas. E ter essa particularidade também de trabalhar com plantas, o que a Maura tem, que eu gosto muito de terra. Eu gosto de trabalhar com terra. Então, para mim não é nenhum desafio, não é problema nenhum a Maura estar na machamba e estar a plantar batata, feijão, tomate. Não, porque é uma coisa que eu gosto. E faço isso como negócio. Porque é uma coisa que eu gosto, de paixão. E já levo comigo desde criança, porque eu acompanhava a minha avó na machamba. Eu via o trabalho que a minha avó fazia, até então eu era ajudante da minha avó. Então, a pessoa disse que eu sou uma das netas que levei esta parte das minhas avós. Então, essa parte do agronegócio só veio que nem uma luva. E coloquei já não só como história, mas para fazer dinheiro. Claro, dinheiro é bom, todo mundo gosta, né? Então, pronto. Se quiser enviar algum, temos as contas aí, produção, é só colocar os níveis e as contas bancárias aí do apresentador. Então, o meu gostar, eu agora vou implementar para ganhar dinheiro. Então, é mesmo nesse intuito, sim. E muita gente tem uma relação não muito saudável com dinheiro, né? Quando eu digo relação não muito saudável com dinheiro, é na perspectiva de olhar o dinheiro em escassez e pensar que o dinheiro só vem de uma fonte glamourosa. Glamourosa como quem diz, só tem dinheiro quem trabalha, por exemplo, com restaurantes, só tem dinheiro quem trabalha, por exemplo, com promoção de eventos de grande escala. E quando olhamos para a agricultura, vemos ali, desculpa a expressão, escoeira, vemos ali camponês, pensamos que ali não existe a habilidade de fazer lucro ou de fazer dinheiro. Como é que olha para esta área e diz, olha, eu sinto que esta área aqui vai me ser produtiva? Dá muito dinheiro, entre aspas, não dá, porque o lucro é muito pouco. E temos que ter paciência para ter o lucro, que é muito pouco. Correr não é chegar.
Então, se tu queres uma coisa para o futuro, então tens que ter paciência. E chega a um certo nível na parte na agricultura que tu já deixas de... Como é que eu vou explicar? Aquele pouco que é o teu lucro, um dia deixa de ser aquele pouco e é muito. Numa primeira contagem iniciar, normalmente, é pouco. Mas quando tu já abranges o mercado, já não é pouco. Aquele dono do supermercado, aquela pessoa que trabalha numa empresa ou num banco, seja lá o que for, é um agricultor que está há mais de 5 anos, 10 anos, tem muito mais relação àquela pessoa. Só por ser agricultor, por estar no campo, por estar na machaba, a pessoa não pensa e não acha que aquela pessoa não tem dinheiro. Mas o que a pessoa faz, o agricultor? O agricultor investe no seu dinheiro. Recebe e investe. Não é ter e fazer grandes viagens e estar em grandes restaurantes e ter grandes marcas. O agricultor investe para a futura colheita. É assim como o agricultor vive. É diferente de tu seres um CEO só de uma empresa que geres pessoas, não sei o que, não tens que estar no campo, que te dás luxo de, o final do ano, tens um lucro que vale a pena sair com a família, que nem é mal nenhum, nem uma coisa má, sair com a família, não sei o que e tudo mais. Mas o agricultor já não. O agricultor pensa assim, mas 95% como o agricultor pensa é investir. É se proteger, como é que vai ser a próxima produção, como é que vai ser a colheita. Temos as chuvas, temos que proteger o produto, como é que vai ser. Então o agricultor está sempre a processar, porque nós dependemos muito do clima. Amanhã nós podemos ter um tsunami, tudo que está na machama ir embora. Então nós temos que pensar no plano B, sempre temos que trabalhar no plano B, A, C, D. O agricultor é assim, e fica a parecer que o agricultor não tem, nem porque não tem. Mas o agricultor investe naquilo que é para continuar, dar continuidade para o futuro dos seus netos, filhos, enfim. É uma maneira diferente de fazer e estar no mercado. O agricultor é que tem hoje. Um dos conceitos que eu aprendi muito cedo, porque sou uma pessoa que gosta de pesquisar, de investigar, é que é muito perigoso ter apenas uma fonte de rendimento. E a Maura complementou isto explicando que, olha, não pode ter um plano A apenas, tem que ter um plano B, um plano C. E hoje em dia a Maura detém múltiplas áreas na sua empresa e vamos chegar daqui a pouco à área da engenharia civil, que é uma área que vamos explorar aqui, sim. Calma, fiquem ainda ligados porque temos muita coisa para explorar aqui com a nossa Maura Ferro. E como é que faz esta escala? Dizer que, ok, já tenho um negócio, está a funcionar, está incubado, está encaminhado e agora vou abrir um outro negócio. Qual é a estratégia por detrás dessa multiplicação de negócios? A minha estratégia, eu aprendi essa estratégia no tempo de Covid. Sim, eu aprendi essa estratégia no tempo de Covid. Quer dizer, antes do tempo de Covid e aprendi muito mais no tempo de Covid. Que nós não podemos só ter um e um único negócio. Claro, temos que ter um nicho. Aquele nosso foco, aquele nosso nicho. Mas se nós pudermos ter mais um, que é para poder assegurar aquilo que é o nosso nicho, melhor ainda. Que é para quê? Para mais tarde não depois cairmos, como eu disse, antes do Covid, já vendo passado que eu continha o restaurante e simplesmente a Maura só tinha o restaurante. E acabou. Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi muito, que não tenho que só ter uma única coisa. Se puder fazer e ter mais coisas, eu vou fazer. Mas sempre na base de honestidade. Exato. Se puder fazer, eu faço. Se é para trabalhar, eu vou trabalhar. Exato. Sim. E uma das coisas que a Maura tem e que fez a nossa produção aproximar-se de forma mais abrangente é justamente a sua reputação. É o bom nome que tem na praça, é uma pessoa de referência. Quando fala-se de honestidade e integridade e, acima de tudo, uma pessoa com quem dá para trabalhar e ter a garantia de que as coisas vão funcionar, a Maura está lá. Como é que foi o seu processo de construir a sua reputação e como é que consegue manter uma boa reputação em um mercado em que, vamos ser sinceros, há muita gente que faz negócio, mas não faz negócio de forma honesta. E a Maura conseguiu manter este nome durante tanto tempo, já são anos de caminhada e mesmo assim está com o seu nome intacto. Qual é o segredo?
O segredo é sim porque a Maura aprendeu com erros do passado. Os meus erros do passado. Em algum momento eu tive o meu nome Machado na minha cidade, por causa de alguns trabalhos que foram feitos com que eu estava. Então eu disse que eu não quero isso para o meu futuro. Então eu quero ser uma pessoa que vai trabalhar, que vai empreender, sem ter lacunas e sem ter que se esconder e sem ter que andar de cabeça abaixo. Eu quero andar com a minha cabeça para cima. Eu tenho filhos. Então eu não quero que os meus filhos sintam vergonha de mim. Então para isso eu tenho que trabalhar honestamente e tenho que dar tudo de mim para as coisas sair. Se eu não conseguir, eu digo que eu não vou conseguir até que eu não faço e ponto final. Se eu conseguir, eu vou conseguir. Se eu não tenho, eu digo que eu não tenho. Mas não posso inventar, levar o meu erro do passado para agora, o presente e o futuro. Então a Maura teve erros no passado. Então esses erros é que fizeram com que a Maura seja essa Maura de hoje. Ok. Exato. Falamos na escala, falamos na réplica e multiplicação de negócios. Abraçou um negócio que, desculpem o estereotipo, desculpem se em algum momento estou a dizer algo que pode ser assim um pouco assim, né? Mas é um ditado popular. As pessoas normalmente dizem que engenharia civil é área de homem, né? Não é o Dzar que diz isso, são várias pessoas e provavelmente quem esteja a assistir já tenha ouvido isso em algum lugar, que olha, engenharia civil, construção, é trabalho de homem, mas a Maura investiu ou está a investir na área da engenharia civil. Eu quero perceber como é que funciona este investimento, a Maura está com a mão na massa, enfim, como é que funciona e como é que surge esta ideia de investir na área da engenharia civil ou na área de construção civil? Ok, vamos lá. A construção civil. Ahn, A Maura começou na construção civil, não colocando a mão na massa, mas sim só para estar com, como é que se diz? Até que tem gozado comigo. Ahn, Como é que se chama isto? Está-me a fugir o nome. Ai, Jesus. Ok, só depois vou me lembrar. Então, a Maura entrou para poder controlar as obras, ok? Eu comecei a controlar, recebi o convite para um projeto e estar lá, fazer a minha empresa, neste caso, para estar a gerir este projeto das obras. Então, é só a empresa que tem que gerir a logística de material, de compra disto, não sei o quê, aquelas coisas, de contratação de pedreiros, engenheiros, tudo mais. E eu abracei, a minha empresa abraçou este desafio. Eu disse, ok, por que não? Vamos a isso. Eu não tendo este conhecimento dos engenheiros e não tendo esse conhecimento dos mestres, que é como é que arrego o betão, a massa, qual é o nível, não sei o quê, eu fui aprendendo com eles. Que hoje eu já consigo discutir com eles. Hoje eu já consigo discutir com o meu engenheiro. Então, eu trabalho com um engenheiro, neste caso são dois, trabalho com dois engenheiros, e o resto são pedreiros, neste caso pedreiros são mestres com os seus ajudantes. E a Maura coloca assim a mão na massa, Ok. sim, quando é para encher a laje, a Maura está lá em cima também encher a laje, não faço, não sento no escritório fazer a gestão de quando as pessoas nós temos que contratar, para estar a encher a laje, qual é o mestre, não, é a gestão de começar, qual é o mestre, quantos estivadores o mestre vai ter, quando é que nós vamos pagar e tudo mais, e saímos de lá para ir, vamos até ao terreno e trabalharmos. Fazemos o enchimento da laje. E desde o princípio começamos, normalmente Tete aquece muito, porque o projeto está em Tete. Nós começamos, no verão, nós normalmente começamos 4h30, para terminarmos mais cedo. Quando temos uma laje grande, começamos mais ou menos 4h30, mas até 5 horas, para até 15 horas também terminar, ou 16 horas terminamos a laje. Quando são dias meio frescos, começamos 5h30, por aí.
mais ou menos é o período que nós até terminar por aí 16 horas para poder o sol também estar um bocadinho mais baixo. Então, a Maura põe sim a mão na massa na engenharia, a Maura discute o projeto, a Maura diz que não, isto não pode ser, tem que ser assim. E não é só a parte do cimento, da pedra, falo da brita. Estou a falar no intuito depois do edifício estar pronto, tem a parte decorativa, que eu também vou lá e faço. No final de tudo temos o reboque, temos o barramento, temos a pintura, a escolha de tinta, e quando tudo já estiver pronto, depois temos que são as cortinas, são os móveis, são as arrumações. Então é um trabalho completo, E como é, refeito. como é que é estar a ombrear com homens? Porque eu sei dizer que geralmente são homens na obra. Sim, e eu estou assim a tentar fazer. São mesmo, são. Somos duas mulheres, eu e a minha administrativa. Exato, ela que fica aí a gerir esses assuntos. Eu sou mais campo, eu sou mais do campo, não sou muito de escritório, eu sou mais do campo. Então, eu digo a ela o que está a acontecer, quais são as coisas, ela faz a logística toda e eu vou para o terreno e vou trabalhar com o pessoal. A Maura. No princípio, era difícil para eles saberem que tem lá uma mulher, não para mim. Para eles era difícil, mas para mim já não. Então eles tiveram que me aguentar. E até hoje estou ali com eles. Eu estou a amar esta conversa com a Maura. Eu acredito que o nosso podcast, provavelmente, se permitir a produção, vai ter 2 horas ou mais. Não sei como é que vamos fazer, mas é um conceito que eu acho interessante porque há muita gente que tem aquela mentalidade de vitimismo, né? Vitimismo em que sentido? Eu sou mulher, não tenho emprego, então vou ficar em casa. Epá, eu sou mulher, tenho a fazer, porque tenho filhos, vou ficar em casa. Mas a Maura tem 2 filhos. 3 filhos. 3. Por favor, pessoal, aceita. Depois de terminarmos o podcast, preciso deixar de sair. E como é que é esta gestão? Ser mãe, ter o trabalho e mesmo assim ainda conseguir equilibrar a sua vida. Pá, não é fácil, mas a vida é um desafio. É um desafio que nós temos que aceitar, é um desafio que eu procurei e tenho que abraçar, porque no final do dia eu faço coração aberto, eu faço com amor. Tudo o que eu faço é de coração aberto, não é porque alguém está me obrigando eu a fazer, não, esta que é a diferença. O meu trabalho é feito por vontade própria, é feito porque eu gosto, é minha paixão, é por amor. Então não é difícil para mim. E tem a parte da família que dizes, família, nós amamos a nossa família. Claro que tem aqueles momentos às vezes difíceis, de altos e baixos, em casa, mesmo também no trabalho, mas sinceramente no final do dia eu só dou graças a Deus porque é sempre bom. Dizer frustrante, até agora não. Frustrante é quando estamos com alguma dificuldade no mercado, com a falta de dinheiro, pagamentos. Exato, mas no final do dia, o trabalho em si, não. Ok, interessante. Não. E sob uma perspectiva assim mais ampla, mais simplificada, quando a Maura olha para a sua trajetória, quando olha para a sua caminhada, eu sei que nós podemos dizer que ninguém caminha só, né? Todos nós precisamos de alguém para nos abraçar, precisamos de alguém para nos mentorear, precisamos de alguém para, enfim, abrir portas. Quais foram, eu sei que não é possível mencionar a todos também, então se calhar a Maura consigo mencionar, mas quando olha para os seus pilares, quais foram as pessoas ou quais foram os momentos que lhe ajudaram a consolidar quem a Maura é hoje em dia? Vamos lá. Como não é possível mencionarmos todos, porque foram muita gente, mas eu vou falar aqui, primeiramente, não deixo de falar o meu bom Deus. Esse Senhor, quem não conhece, por favor, é meu conhecer. Ele é muito bom. Primeiramente, Deus e o meu companheiro. Essa trajetória toda, essa força, Maura levanta, faz, vamos, não sei o quê, é o meu parceiro.
E não vou deixar aqui de mencionar meus pais, mas o meu pai, o meu pai, o meu pai, principalmente o meu pai, ele é uma pessoa que nunca desistiu de mim. Mesmo naquele momento que, todos os momentos que eu falhei, que as pessoas viraram as costas para mim, falaram de mim ou falam de mim, mas meu pai sempre está aí. Meu pai sempre, mas sempre levanta-me. Ele é meu rei, meu pai, mas tenho o meu parceiro também que ajuda-me muito. Não digo que a minha mãe não, claro, ela ajuda-me sim, mas o meu pai é aquela pessoa que eu não tenho palavras para aquele senhor. Então deixa ficar uma mensagem especial para ele, se ele estiver... Mesmo para o meu parceiro, eu não tenho palavras para ele de tanto que ele faz, de tanto que ele faz, ajuda e sempre diz para eu não desistir. Aí há pouco tempo tive uma situação, eu disse, olha, vale mais tu parares e não continuares porque não queres passar vergonha do que, assim, eu tinha que fechar uma certa coisa e eu não queria fechar, tive que fechar, eu não queria fechar. Eu disse, não, vale mais, a tua atitude foi boa, fecha para começar de novo, do zero. Vale mais tu fechares que vamos levantar. Então, o que adianta tu estás a brincar ou a fingir de uma coisa que é o quanto não é? Então, ele esteve ali, abraçou-me. Vamos dar a volta por cima juntos, não te preocupes. E demos a volta por cima juntos. Exato, nós demos a volta por cima. Não fiquei sozinha naquele momento, ele abraçou-me e a Maura seguiu. Então não é a Maura sozinha aqui só. A Maura está aí a correr, sim, mas a Maura tem pessoas ali por detrás. A Maura tem o parceiro, a Maura tem o pai dela, a Maura tem irmãos, a Maura tem mãe, tem filhos também. Mas aquele momento de não desiste, o meu parceiro, o meu pai, estão aí em primeiro lugar. Boa. E Maura, nós estamos aqui a falar de empreendedorismo e tudo mais e pensamos que é só glamour e coisas boas, investimos, a vida está a andar, dinheiro entrou, mas também há desafios. Super. Quais são os maiores desafios, ou pelo menos, vamos lá, episódios marcantes na sua trajetória como empreendedora que sentou e disse, isso aqui é um challenge? Sinceramente, foi uma coisa de agora. Agora ficou interessante, vamos lá. Nós temos problemas muito sérios aqui no nosso país de produção de embalagens. Até agora que eu estou a falar, estou com essa dificuldade. Eu me recuso e não quero aceitar. Nós temos sim, mas fazemos de uma maneira, como é que se diz, aquele nosso português, a nossa maneira pelaste. É isso, né? Como se diz, a nossa maneira de um arranjo assim. Mas não é este o arranjo que pelo menos a Maura quer. A Maura quer ter uma embalagem como deve ser, está no mercado e tudo mais. E nós não temos aqui. Eu tenho que recorrer aos outros países. Então, esse desafio não é só da Maura. É um desafio de muitos produtores. Então, nós temos esse desafio, para mim, é uma coisa de agora. É um desafio muito, mas muito grande que, sinceramente, não está fácil. Porque nós não podemos continuar a vender os nossos produtos como vendemos. Eu não falo só da Maura, eu estou a falar em geral, de quem produz e quer ter o seu produto. Porque se fores a ver, se fores para uma machama, como uma comunidade, tu vais lá, vais ver cheio de tomate, cheio de batata, mas tu dizes, uau, mas aquilo não sai por quê? É a imagem, A imagem, a forma. E os supermercados hoje em dia não querem os produtos saindo da machama diretamente por causa da terra. Tem que haver um trabalho de processamento, tem que haver um trabalho de embalagem. Então, os produtos ficam assim, escassos, de qualquer maneira.
o tomate fica podre, a batata apodrece. São poucas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, são poucos produtores, poucos que fazem e vão investir em isso. Quer dizer, eles já investem no semente, já investem na terra, já investem na água. Ela tem que voltar a investir na parte do processamento das embalagens. É difícil. E por isso nós vemos os nossos produtos como estão. Então, esse para mim é um grande, mas um grande desafio que eu levo comigo, que não só para mim, mas para outros produtores, em geral os colegas que estão aí em volta, que têm essa dificuldade, que é para ver se nós acabamos com isso. Porque os nossos produtos até podem ir para os países lá fora. Nós temos muita batata, mas a nossa batata não sai para a África do Sul. Nós podemos fazer um intercâmbio. Há quem gosta de batata sul-africana, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas nossa batata é muito boa. Nós podemos produzir e processar e tirar a nossa batata para fora. Nós recebemos batata já cortada de outros países, até do Brasil. Nós também podemos fazer isso, porque a nossa batata é boa. Mas nós não temos condições para isso. Então, para mim, esse é um dos desafios muito grande que nós temos. O tomate. Nós podemos muito bem fazer aquelas latas de fazer a massa de tomate. Mas nós não fazemos a massa de tomate. Mas o tomate fica ali, disperso. Por quê? Porque não temos coisas para processar o nosso tomate. Eu estou a falar só do básico, que é a batata e o tomate. Temos o feijão, que é o meu feijão e que eu vendo como muitos também vendem feijão. Muita gente vende feijão, o mercado está cheio de feijão. As senhoras vendem feijão como? Nos sacos, pela caneca. As donas de casas vão lá. Mas elas não, eu acredito que elas também queriam fazer um diferencial. Mas não tem como fazer diferencial, porque nem todo mundo tem a possibilidade de ir para uma gráfica, abrir uma empresa, dizer que quer fazer uma coisa diferente como o feijão, tirar o feijão da machamba. Nem todo mundo tem isso. Por quê? Porque o nosso país não ajuda nisso. Então, este para mim é um grande desafio que nós temos que ultrapassar minimamente. Eu acredito muito. Estive recentemente a participar da maior feira nacional do país. Eu não sou formado em agronomia, mas graças a Deus tenho a oportunidade de trabalhar e realmente nós abordamos muito esta questão das embalagens e oxalá se estiver a assistir a quem lhe direi para o nosso podcast, por que não criarmos um fórum para garantir, né? Esta é aqui uma ideia e nós de bom grado contribuímos com esta ideia, por que não criar um mecanismo para podermos embalar e não só embalar, Sim. Processar, né? exato. Há um conceito que as pessoas não percebem, mas o que faz este telefone ser diferenciado de um telefone diferente é simplesmente um logotipo. Hoje, Então, imaginemos se a nossa batata está bem embalada num saquito com um logotipo moçambicano, seria bonito. Então, temos que começar a olhar não só na perspectiva de produzir, mas também de processar e levar o nosso produto mais vivo. exatamente. Olha, até eu vou mais. Em Tete, por exemplo, nós temos o peixe seco. Acho que vocês já ouviram falar do chico, do pende, que depois nós chamamos lá de chico, aqui é o peixe seco. O nosso peixe sai do nosso país para o país vizinho, os outros países africanos. E os países africanos, para não aqui mencionar quais são os países, os outros países africanos levam para outros países. Neste caso estou a falar da Europa, estou a falar dos Estados Unidos. Mas o peixe chega lá não como se o peixe fosse de Moçambique. O peixe é de um outro país africano. Isso por quê? Porque nós não garantimos que o nosso produto saia embalado com o meio de Moçambique. Então, isto é uma coisa que nós temos que começar a fazer. O nosso feijão pode sair para um outro país vizinho. Por exemplo, Angola consome muito feijão manteiga. É o que eles mais consomem. Brasil consome muito feijão preto. Mas se o nosso feijão preto, que é bom, lá também eles têm bom feijão, por acaso, eles produzem muito. Mas se o nosso feijão sai daqui, estou a dar o exemplo, sai daqui para Brasil, adine saco. Foram eles que produziram. Ou foi um outro país africano que produziu, mas não foi Moçambique. Então, isso é um pouco frustrante. E é doloroso você ver o teu produto com um label que não te pertence. E o que acontece mais é com o peixe seco. Então isso acaba sendo um pouco desgastante. Exato. Nós temos que valorizar muito os nossos produtos. Não falo só da parte de produção de comida, como outros produtos também, outras coisas aqui de Moçambique.
tudo que for a sair, se for a sair como meio de Moçambique, melhor ainda para o nosso país estar lá fora, dizer que isso foi feito em Moçambique, isto é de Moçambique. Então, é muito pouco consumido. Pronto, é uma coisa que já vem se falando há muito tempo, mas eu não vou deixar de falar, estou aqui a contribuir ainda mais sobre este assunto. Obrigado pelo contributo, Maura. Além do negócio, né? A Maura deixou claro aqui que ela gosta de faturar, gosta de trabalhar. Ela trabalha, quem trabalha ganha sua recompensa. Mas além desta faceta virada 100% ao lucro, eu sei dizer que a Maura é uma organizadora de eventos sociais. E como nós sabemos, eventos sociais geralmente acarretam custos, mas não trazem lucros. O que é que lhe motiva a ser promotora deste tipo de eventos? Bom, pronto, a parte social que de eventos, acho que muita gente até faz. Eu abraço muito esta área de eventos sociais, porque eu gosto e sinto, acho que tenho essa necessidade de ajudar o próximo. É mesmo o querer ajudar o próximo. Agora, não sei, acho que aqui não percebi muito bem o evento social. O evento social, quando falamos de evento social, estamos a falar de evento social, eu fazer o evento ou também falar aquele evento social de fazer doação. Certo. Vamos falar das duas perspectivas. Das duas- Eu sei que a Maura já fez um pouco do seu. Sim. Ahn, a parte da doação é mesmo esta de querer ajudar ao próximo. Ainda este ano foi 7 de Abril, que eu fiz antes do 7 de Abril, eu tinha feito um outro. Já não me lembro muito bem, mas recentemente foi o 7 de Abril que juntei-me com um grupo de amigas que fomos comprar os alimentos e um dia antes do 7 de Abril fomos ao mercado para oferecer aquelas mamanas que estão lá a vender. E sabemos que esta realmente tem aquela dificuldade, quando sai daqui não vai para poder ter uma coisa, um óleo, é aqueles olhos daqueles plastiquinhos, aquela saqueta que não vai conseguir. Então, nós tentamos minimamente identificar esse tipo de pessoas, né? Que é para nós podermos ajudar. Agora, quanto à parte dos eventos, eu fiz sim alguns eventos na perspectiva de promover também a minha empresa. Não foi só a parte social, não posso aqui mentir, mas foi mesmo na perspectiva de promover a minha empresa, porque esta parte de eventos decorativos, eu sou nova aqui no mercado Maputo. Pois, então, que era mesmo para poder ver o trabalho e os serviços da Maura. Então, foi mesmo em título de parceria. Pois, essa parte é mesmo em título de parceria. Assim. A Maura tem uma bagagem que eu considero bastante admirável. É uma bagagem que acredito eu que beneficiaria a muitas jovens, a muitas mulheres e até homens como eu, por exemplo. Eu estou aqui a ter uma aula de sapiência. Já pensou em dar mentorias? Ou se calhar escrever um livro? Enfim, já pensou em mecanismos de transmitir os seus conhecimentos às pessoas? Já, até um livro, já pensei, mas é uma coisa que pensei, vamos ver se eu consigo futuramente. Mentoria, sim, talvez, quem sabe futuramente a Mora também possa vir dar uma mentoria. Gostaria muito de partilhar o meu conhecimento como deve ser e pôr ali, somente para os jovens de hoje em dia que precisam muito para perceber que a vida não é feita só do TikTok. Mauro, quando olha para as suas empresas, olha para os seus investimentos e olha para o mercado moçambicano, onde é que se vê dentro de alguns anos ou qual é o futuro que perspectiva para si como empreendedora e para as suas empresas de forma geral? Olha, eu me vejo sinceramente não estando só aqui em Moçambique, mas fora de Moçambique, com uma das minhas empresas. Sim, esta é a minha ambição, sinceramente. Eu tenho a minha ambição de não estar aqui em Moçambique, mas estar fora de Moçambique. Internacional. Ser a MMI Serviços, ser internacional e não nacional só. Eu tenho esta ambição, porque eu pessoalmente tenho muito para aprender e para dar lá fora, e como também acredito que muitos moçambicanos têm isso. Então, se nós colocarmos isso na nossa cabeça, que eu posso, eu quero, eu consigo, nós vamos ser internacionais. Boa, boa.
E Maura, vamos lá. As principais lições que consegue tirar da sua caminhada, que se pudesse hoje sentar, conversar com a Maura, quando tinha, vamos lá, 18 anos, 21 anos, quais seriam os principais conselhos, quais seriam os principais aprendizados que teria compartilhado com esta Maura e que se calhar se pudesse falar com ela hoje estaria 10, 20 vezes mais à frente? É. Ah, até vou voltar um pouco, voltar um pouco para trás. Se eu pudesse conversar com aquela Maura, a outra Maura, melhor, eu digo a Nisha, porque eu- dos meus nomes existem personalidades. Sim, tenho 3 nomes: Maura, Eunice e Nisha. Então, a Nisha, neste caso, sempre foi aquela criança, adolescente, mas que tentou crescer muito rápido, deu-se mal em algum momento. Então, para a Nisha não voltar a cometer os mesmos erros e fez atrasar um pouco a Maura, exato, a Nisha fez atrasar um pouco a vida da Maura. Então, eu diria que o que eu estou agora a fazer neste momento é trabalhar como eu trabalho, como mesmo disse, com transparência, com honestidade, com a verdade. Para mim, este é o fundamental. E não se deixar levar. Não porque eu não trabalhava com isso, até algum momento trabalhava, mas por ter pessoas em volta, não se deixar levar por influências negativas. Exato. Eu me deixei muito levar. Não digo que as pessoas estragaram ou fizeram alguma coisa errada, porque eu também fui a culpada. Mas a Maura de ontem não é a mesma Maura de hoje. Então, a Maura de hoje já consegue parar, pensar, analisar as coisas e ver, coisa que a Maura antigamente não conseguia fazer, neste caso que era a Nisha. Era tudo assim, espontâneo. Vai. Exato. Sem compromissos, sem. Epá, deixa a vida me levar. Vamos assim dizer, o ditado deixa a minha vida levar, mas nós não podemos viver como deixa a vida me levar. Exato. Então, esta é a parte que eu não levo e não gostaria de levar para mim, nem aconselho a ninguém, porque só retarda a vida da pessoa. Um ditado que leva para a vida. Eita! Este apresentador. Tu tem que aproveitar o máximo, só tem que beber ao máximo tudo aquilo que a Maura tem para partilhar no podcast, porque não é todo dia. Mas sabes que é difícil porque todos os dias nós aprendemos e temos um ditado, sabes? No final do dia. Mas aí que gosta e que diz que, olha, eu, por exemplo, tenho um ditado que se eu gostasse de tatuagens, tatuaria no meu corpo, que é trabalha até você terminar. Aliás, é assim, trabalha até você terminar e não até você cansar. E isto toda vez que eu me sinto cansado, quando já estou sem motivação para trabalhar, eu lembrei, ainda não terminei. Então ainda tenho trabalho para fazer. Exato. Então, o meu, eu falei há pouco tempo e eu tenho implementado, pelo menos para mim tem dado certo. Eu quero, eu posso, eu consigo. E eu sou abençoada. Bem, o nosso tempo infelizmente já está aí a fugir. Há um ditado que dizem na zona centro do país, o tempo subiu bicicleta. Então o nosso tempo já subiu, a bicicleta está a pedalar. Maura, as suas considerações finais e se calhar se ficou alguma coisa que nós deveríamos ter explorado mais e que infelizmente não conseguimos explorar. Enfim, compactando este momento. Eu acabei esquecendo. Eu como saí de casa meio assim à pressa. Esqueci de trazer o meu prêmio da Facinho. Ok, e qual foi a premiação da FACI, Maura? A melhor PMM. Exato, fui a melhor PME. Uau, melhor PME, melhor pequena média empresa. Coisas sim, sim. E como é que te sentes com este reconhecimento? É,
Além da felicidade, gratidão, né? Do reconhecimento que tiveram pelo meu trabalho, que estão a ter pelo meu trabalho. Então, isso é gratificante e também muita responsabilidade que eu tenho daqui para frente. Aquilo que eu tinha como responsabilidade, tenho muito mais ainda para o próximo ano e também para os outros que estão aí a vir e vão querer saber e vão querer aprender um pouco de mim. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, o próximo ano fica o desafio. Já não queremos aqui a Maura como melhor PME, queremos a Maura como a melhor MGE. E é de grande empresa. Oxalá isso aconteça. Olha, Maura, foi um grande prazer receber-te aqui no Aquele Papo Podcast. Foi realmente uma alegria, um prazer conseguirmos beber tanta coisa de si. E, bom, aproveita para despedir-se aqui de todos que estão ligados, a quem deram-nos a graça da sua audiência e gostarem de ir conosco. Ok, pessoal, eu não sou muito de falar, como já havia dito no princípio. Meu muito obrigada, gratidão mesmo, e espero que tenham gostado do nosso podcast, das minhas respostas. E se alguém tiver alguma dúvida e querer saber mais da Maura, pode entrar em contato com a produção. A Maura está aberta para poder conversar e para poder esclarecer, até quem sabe também para poder fazer parcerias e mentoria, como diz aqui o nosso apresentador. A Maura está aberta para isso, então fiquem à vontade. Maura, thank you so much pela Ok, seu tempo. muito obrigada. Votos de muito sucesso na sua Thank you so much. Bem, Bani Sambo, tatenda konekwene. Tatenda, Tatenda konekwene. o que significa? Muito obrigada. Ok. Mambo Tatenda Coelho. O Calimambo é daqui, o Tatenda Konekwene é do Tetsi. Tatenda Konekwene, muito obrigada. Obrigado, Mauro. E obrigado a si, querido, caro e amado telespectador ou viewer que esteve aqui ligado ao nosso Aquele Papo Podcast. A partir daqui em diante, eu, Desire Mulambo, serei o vosso apresentador e mais uma vez quero endereçar um meu grande abraço a esta grande família que é a família Aquele Papo Podcast. A minha promessa é voltar assim que a próxima oportunidade nos permitir, mas até lá, lembre-se, vamos trabalhar, vamos lutar e um dia nós vamos chegar. Aquele abraço e até a próxima.